Muito bem-vindos para mais uma live, para mais um New Coffee, para mais um dia da nossa jornada do desenvolvimento pessoal. Sim, para você que não me conhece, eu sou Nil Antunes, sou escritor, sou palestrante, sou mentor de desenvolvimento pessoal e sim, esta é uma live de desenvolvimento pessoal e eu convido você a estar comigo até o final dessa live porque tem muito conhecimento para ser lançado aqui para você, tem muita coisa para você aprender. Então eu convido você para vir tomar um café comigo para a gente bater um papo sobre crescimento e sobre desenvolvimento. E o tema da live de hoje é jornada do autocuidado e bem-estar. Então, jornada do autocuidado e bem-estar é o tema da live de hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre o autocuidado, sobre o bem-estar e como isso afeta no seu desenvolvimento pessoal. Vem comigo? Bora para a live? Bora para mais um dia? Prepara o seu café, prepara o seu papel, prepara a sua caneta para você não perder nenhuma informação do que vai ser passado na live de hoje e eu garanto para você que vai ser muito top. E no final da live eu vou deixar uma tarefa para você executar no dia de hoje para você ter maiores resultados sobre tudo que a gente for falar aqui. Bora para cima? Primeiro passo, chegando, bora apertar esse botão aqui e compartilhar com o máximo de pessoas possíveis, ok? Se você estiver assistindo pelo YouTube, não se esquece de se inscrever no canal, não se esquece de ativar o sininho de notificações, mas compartilhe essa live com o máximo de pessoas que você puder, para que essa mensagem chegue, para que ela alcance outras pessoas. O máximo que vai acontecer é ela não acessar, não assistir, mas se fizer sentido para ela, com certeza vai fazer também a diferença tudo que a gente vai falar aqui. Bora lá? Bora compartilhar? Cristiana, bom dia, seja bem-vinda. Tô compartilhando aqui pra gente poder chamar as pessoas, tá? A gente já vai começar, já vai entrar no assunto. Eu não fico enrolando muito aqui não. Eu só compartilho e a gente já entra no conteúdo, não tem enrolação aqui não. A gente vai falar, seja quantas pessoas estiverem na live, mas deixa eu compartilhar aqui porque eu acredito que tem muitas pessoas que precisam ouvir o que a gente vai falar hoje nessa mensagem. Bora pra cima então? Bora pra cima? Deixa eu compartilhar, vamos compartilhando aqui. Eu tô procurando aqui os que estão verdinhos, né? Porque esse pessoal aqui tá online, então já fica muito mais fácil. Então bora lá compartilhando aqui. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Bora. Compartilhado separadamente aqui, começando mais uma live. Gente, aqui onde eu tô, tá bem friozinho, né? Então o café cai bem e não dá para deixar o café muito de lado ali, senão ele acaba esfriando. Bom, o tema da live de hoje é a jornada do autocuidado e bem-estar. Então, o que a gente precisa entender? Que a gente vive num mundo onde o ritmo está acelerado. Nós queremos tudo para agora. Vivemos um imediatismo, né? Nós queremos que as coisas aconteçam hoje, agora. Simplesmente pensamos e queremos que as coisas materializem na nossa frente. Então é essencial que a gente possa reservar um tempo para nós mesmos, para cuidarmos e também para nutrirmos o nosso corpo, a nossa mente e também a nossa alma. Na live de hoje nós vamos explorar como o autocuidado não é apenas um luxo, mas sim uma necessidade para vivermos uma vida equilibrada e saudável. A gente vai entender, eu vou trazer para você 7 passos, 7 pontos falando do autocuidado e também do bem-estar. Nós vamos descobrir estratégias práticas para nutrir a nossa saúde física, emocional e mental e como encontrar um espaço de tranquilidade em meio às nossas agendas atribuladas. Assim como eu, acredito que você também deve reclamar das 24 horas, no sentido de que não está dando tempo. Nossa, o meu dia foi tão longo, tão corrido, que faltou horas no meu dia. Eu precisava de mais tempo para fazer todas as coisas que eu gostaria. Mas eu digo para você que não, que o dia tem exatamente o tempo necessário. O dia tem exatamente o que é preciso para que nós possamos vivê-lo. Aliás, eu costumo falar aqui que o ontem já se foi, isso você já sabe, não é novidade. O amanhã ainda não existe, ainda não aconteceu. Então só resta para mim, só resta para você o hoje.
E o hoje é um presente que você recebe. É um presente, por isso que ele se chama presente. Você recebe ele de presente. Você tem a oportunidade do hoje, do agora, dos acontecimentos que estão aí na sua frente. Então você determina como vai ser o seu dia. De repente o seu dia está começando, assim como o meu está começando agora. Está começando, então tem um dia inteiro pela frente. Isaías, bom dia, seja bem-vindo. Tem um dia inteiro pela frente para você criar oportunidades. Para você fazer aquilo que precisa ser feito, para você plantar as suas sementes, para você correr atrás do que é necessário para construir o seu futuro. O que acontece muitas vezes é que, diante de toda a correria, diante de todos os compromissos, diante de todas as agendas que nós temos durante o dia, e muitas vezes nós acabamos jogando fora tempo, jogamos fora parte do nosso dia em coisas que às vezes nem fazem sentido. Eu não estou dizendo aqui que você não deve aproveitar, não deve desfrutar, não, pelo contrário. A gente vai ver na live de hoje que nós precisamos desfrutar. Mas precisamos entender que dentro dessas 24 horas nós temos o nosso tempo de sono, que é o nosso período de descanso, que é onde nós desligamos e recarregamos as nossas forças, porque sem dormir você não consegue ser produtivo, tá? Então a gente precisa entender também que nós precisamos dormir e dormir bem, faz parte desse processo de autocuidado e bem-estar. Dormir bem não significa dormir muito, mas significa ter um sono de qualidade, um sono produtivo, um sono onde você consegue recuperar as suas forças e estar disposto para tudo que você tem para enfrentar. E se você está nessa jornada do desenvolvimento pessoal, eu acredito que tem muitas coisas acontecendo no seu dia. Eu acredito que a sua programação está bem intensa. Porque quando eu começo a observar que eu tenho muitas coisas para fazer no meu dia, eu não perco tempo perdendo tempo. Não sei se você entendeu. Talvez tenha ficado redundante, mas hoje eu não tenho tempo para perder tempo. Então você não tem tempo para perder tempo. O tempo é o bem mais precioso que você tem. O tempo é mais precioso do que dinheiro. O tempo é mais precioso do que pedras preciosas. É mais precioso do que o ouro, do que a prata. O tempo você não compra. O tempo não retorna para você. O tempo não volta para você. Se você perdeu o tempo, já era, ele foi embora. Se você aproveitou o tempo, aproveitou. Se não aproveitou, não aproveitou. Cristiane, bom dia, seja bem-vinda. E é assim. O tempo não vai respeitar você. O tempo não vai esperar você. O tempo não vai esperar você ficar choramingando pelos cantos. O tempo não vai esperar você estar preparado. O tempo não vai esperar você se programar, você passar aquela maquiagem de repente, você ter que arrumar aquela camisa, você ter que se produzir para aproveitar ele, não. Ele simplesmente vai passar com você ou sem você. As 24 horas vão se fechar, o ciclo vai se fechar. A Terra vai completar o seu giro naquele dia com você ou sem você. Então a oportunidade está aí à nossa frente. O presente foi nos dado, o presente foi dado para você. O dia de hoje é o presente. O presente é o presente. Para que você possa desfrutar, para que você possa crescer, para que você possa desenvolver. E é sobre isso que a gente vai falar. Eu vou te trazer aqui 7 passos, 7 dicas incríveis para que você possa prestar mais atenção nas coisas que você está vivendo e que você possa também aproveitar melhor e usar isso a seu favor. Como é bom a gente ter informações, como é bom a gente ter aprendizado, porque a gente consegue usar isso a nosso favor. Nós começamos a usar isso para aquilo que eu quero, para aquilo que eu desejo. O autocuidado precisa estar bem, por quê? Porque eu consigo ter um alinhamento entre corpo, alma e espírito. E é importante eu priorizar todas essas áreas. É importante eu dar um foco em todas essas áreas, porque eu preciso de um equilíbrio. Um equilíbrio mental, um equilíbrio espiritual e também um equilíbrio físico. Porque se uma dessas áreas estiverem defasadas, as outras áreas também vão sentir. Você já parou para pensar? Como que é o seu dia? Como que é a sua rotina? Coloca aqui nos comentários para mim. Falta hora para você também? O dia parece que é tão curto que não dá para você fazer todas as atividades que você gostaria? Será mesmo que a gente não consegue organizar esse tempo, gerir esse tempo e começar a ter ainda mais compromisso? Deixa eu contar uma coisa para você.
Todas as vezes que eu olho e vejo que eu estou cheio de compromisso, cheio de tarefa, sabe o que eu faço? Eu coloco mais tarefas ainda. Nil, você é doido? Como que eu assim, se não tem espaço? Não, eu acrescento mais tarefas. Porque eu sei que eu consigo desenvolver, eu sei que eu consigo me programar, eu sei que eu consigo me organizar, eu sei que eu consigo me colocar à disposição dentro daqueles compromissos que eu tenho. E eu me sinto mais produtivo ainda. Porque eu observo que eu não tenho tempo para perder tempo. Então eu tenho que otimizar o tempo, eu tenho que aproveitar o tempo, eu tenho que aproveitar aquela energia que eu tenho que aproveitar as oportunidades que estão aparecendo. Então eu ainda aumento essa responsabilidade, aumento esse compromisso. O primeiro passo para você entrar nessa jornada do autocuidado e do bem-estar, presta bem atenção e anota aí para você não esquecer, é priorizar o autocuidado em sua rotina diária. Entenda a importância de cuidar de si mesmo e dedicar tempo para o seu bem-estar. Você é daquelas pessoas que colocam os seus compromissos, você é daquelas pessoas que colocam as outras pessoas ou o seu trabalho ou qualquer outra coisa em primeiro lugar e você vem em segundo lugar? Diz pra mim aí, você é dessas pessoas? Você coloca os outros, coloca os compromissos, coloca as coisas em primeiro lugar? Colocar-se em primeiro lugar não é egoísmo, tá? Nós precisamos entender isso. Mas é um ato, uma atitude de amor próprio. É uma base. É uma base. Para você poder cuidar de outras pessoas, para você poder ajudar outras pessoas, para você poder se dedicar a outras coisas, você precisa cuidar de você mesmo. Eu gosto de falar sempre aqui, e eu não tenho problema nenhum com isso, né, sobre aquela passagem bíblica, eu não lembro agora qual que é o livro, mas também não faz muita diferença, mas você sabe disso. Certa vez chegaram para Jesus e perguntaram sobre os mandamentos. E ele fala que o maior deles é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, né? E isso era algo muito importante. Instruções, algo muito importante. Colocar Deus em primeiro lugar, amar ao próximo como a ti mesmo. O que eu vejo hoje é que a maioria das pessoas, elas não colocam Deus em primeiro lugar e elas não amam o próximo como elas mesmas. Porque quando a gente coloca essa frase, nós colocamos o próximo na nossa frente. Quando nós pegamos essa frase, amar o próximo como a ti mesmo, eu olho para o próximo para depois olhar para mim. E não é dessa forma que funciona, não é dessa forma que está essa frase. Amar o próximo como a mim mesmo é me cuidar primeiro, é ter o autocuidado, é amar a mim mesmo, é ter amor próprio. Quando eu tenho amor próprio, eu consigo ajudar outras pessoas. Quando eu tenho amor próprio, eu consigo amar a Deus sobre todas as coisas. Não sei se você conseguiu pegar isso daí. Mariane, bom dia, seja bem-vinda. Não sei se você conseguiu pegar isso. Mas para que eu possa amar o próximo, eu preciso ter amor próprio. Para que eu possa amar a Deus sobre todas as coisas, eu tenho que ter amor próprio. Porque se eu não tiver amor próprio, eu não consigo ter uma conexão com Deus. Não tem como eu falar para você, olha, eu amo a Deus sobre todas as coisas, sendo que eu não me amo, sendo que eu não me cuido, sendo que eu não dou atenção para mim. E não tem como nem eu transbordar isso, não tem como nem eu amar outras pessoas. Porque esse amor não é verdadeiro. A live não é sobre amor, tá? Só que eu quero que você entenda que você é a principal pessoa disso tudo. Se você não está bem, não tem como você cuidar de outras pessoas. Se você não está bem, não tem como você ajudar outras pessoas. Você precisa primeiro se ajudar. Você precisa primeiro organizar a sua vida, organizar a sua casa, organizar as suas coisas, para depois ajudar as outras pessoas. E é isso que muitas pessoas não entendem hoje. Elas querem se doarem a projeto de outras pessoas. Oi, Stephanie, bom dia. Elas querem se doarem para fazer as coisas pelas outras pessoas, pelas pessoas que elas amam. E tá tudo certo. Você gostar das outras pessoas, você amar as outras pessoas e você se doar para as outras pessoas.
Mas entenda um detalhe: não existe amor ao próximo sem amor próprio. Antes de amar ao próximo, antes de se doar a outras pessoas, antes de fazer as coisas para outras pessoas, é importante que você tenha amor próprio, é importante que você tenha um autocuidado, é importante que você cuide da sua vida, organize as suas coisas, organize a sua vida, organize os seus sentimentos, tenha alinhado ali corpo, alma e espírito. Trabalhe todas essas áreas da sua vida e aí sim, a partir do momento que você estiver estruturado, estruturada, você consegue se doar para outras pessoas. Porque às vezes você está fazendo tanto para as outras pessoas que está esquecendo da sua casa, que está esquecendo da sua vida, que está esquecendo da sua família, que está esquecendo dos seus negócios. E aí não faz sentido você se doar para outras pessoas, para outros projetos, querer ajudar, querer abraçar o mundo, querer fazer tantas coisas, sendo que você não está cuidando do mais importante, que é você. Que é a sua vida. Então, quando Jesus fala isso, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo, nós precisamos entender essa frase. Precisamos entender o que ele estava querendo dizer. E ele estava querendo dizer, olha, cuida da sua vida, cuida de você, cuida da sua saúde, cuida do seu bem-estar, cuida do seu lado emocional. A partir do momento que você estiver bem, que tudo isso estiver alinhado, aí você começa a transbordar. Porque se você amar a você mesmo, você tem condições plenas de amar a Deus sobre todas as coisas e de amar o próximo. Porque você já se ama e aí o amor transborda. E não tem como eu amar outra pessoa sem transbordar o amor. Mas para transbordar o amor é de dentro para fora. O amor acontece de dentro para fora. Ele sai, ele externa. E é assim que você consegue fazer as coisas. Então o primeiro passo nessa jornada do autocuidado e do bem-estar é você priorizar esse autocuidado em sua rotina diária. Entender a importância de cuidar de você mesmo, de você mesma, de dedicar um tempo para o seu bem-estar. Eu vou fazer uma pergunta aqui para você e eu quero que você reflita nessa pergunta. Qual foi a última vez que você fez uma coisa pela primeira vez? Não entendeu a pergunta? Deixa eu repetir para você. Qual foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez? Sabe o que acontece? Talvez faz muito tempo que a gente não faz coisas novas. Talvez faz muito tempo que a gente não olha pra gente. Talvez a gente está usando aquele penteado, aquele corte de cabelo há muito tempo e a gente não tem coragem de mudar o visual. Talvez você não tenha coragem de investir de repente num perfume diferente, numa maquiagem diferente. Talvez você não tenha coragem de investir num óculos bom que você precisa, num designer diferente. Talvez você não tenha coragem de investir numa roupa nova. Quanto tempo faz de repente que você não compra uma coisa para você? A gente está falando de autocuidado. Às vezes a gente prioriza os nossos filhos, a nossa esposa, o nosso esposo. Às vezes a gente prioriza as outras pessoas e esquece de fazer aquilo por nós, porque nós achamos que nós não somos merecedores. Eu fico feliz quando os meus filhos têm, eu fico feliz quando a minha esposa tem, e eu esqueço do meu autocuidado. Eu esqueço de mim, eu esqueço de me presentear muitas vezes. Eu esqueço de comprar algo para mim. Eu tenho que priorizar esse autocuidado. Eu tenho que priorizar a minha imagem, eu tenho que priorizar o meu bem-estar, eu preciso estar bem comigo mesmo. O que te faz bem? O que te deixa feliz? O que te alegra? Coloca aí nos comentários, o que te alegra? O que deixa você feliz? O que deixa você com aquela sensação, caramba, que legal, eu estou muito bem nisso daqui, eu vou começar a transbordar isso, eu vou começar a ajudar as pessoas com isso que está acontecendo na minha vida. Assim como eu estou feliz, eu posso deixar as outras pessoas que estão ao meu redor também felizes. E eu quero transbordar isso, eu quero transmitir isso para as outras pessoas. O que te deixa feliz? O que você precisa fazer hoje para zelar esse autocuidado e para mostrar que você é a pessoa mais importante? Porque para você tem que ser a pessoa mais importante que existe. Para de ficar se colocando em segundo plano, para de ficar colocando em segundo lugar você. Não, volta a dizer aquilo. Para amar os outros, para amar a Deus, você precisa de amor próprio. Então você em primeiro lugar, tá? Você.
Para com aquela história, o meu filho, os meus filhos em primeiro lugar. Não é assim que as coisas funcionam. É você. Você só consegue ajudar os seus filhos, você só consegue mostrar isso para os seus filhos se você tiver amor próprio, se você cuidar de você. E aí você vai externar isso. Se você estiver bem, você ajuda outras pessoas. Paulinha, bom dia, seja bem-vinda. Aí você consegue ajudar outras pessoas. Então o primeiro passo nisso tudo é priorizar o autocuidado em sua rotina diária. Todos os dias você tem que estar cuidando de você. Todos os dias você tem que ser o foco. Ajuda você, arruma você. Presta atenção. Eu trabalhei muito tempo na aviação. Não trabalhei voando, trabalhava em solo, mas a gente recebia todos os treinamentos e eu tive a oportunidade de voar várias vezes. Se você já voou de avião, você sabe quais são as instruções. Antes da aeronave decolar, existem instruções de segurança. Então as comissárias vão ali e fazem uma demonstração de tudo que você tem que fazer, porque se acontecer uma emergência, você tem que estar preparado. Inclusive a aeronave está preparada para pouso no mar. E aí tem alguns cuidados que você tem que ter. Existem coletes salva-vida, os assentos são flutuantes, mas pode acontecer da cabine despressurizar. Porque quando você voa em altitudes, a cabine fica pressurizada para que você possa ter o oxigênio necessário, porque quanto mais alto, menos oxigênio. Ok? E aí o que acontece? Quando falta, ou quando acontece de despressurizar, falta ar, e aí as máscaras de oxigênio são acionadas. Qual que é a instrução para isso? Primeiro, você coloca a sua máscara de oxigênio para depois ajudar as outras pessoas a colocarem as máscaras. Então, às vezes, se você está com seu filho ali do lado, ou seus filhos, você não pode ajudar os seus filhos primeiro para depois ajudar você, porque você tem que estar consciente, porque alguns segundos sem oxigênio vai fazer com que você perca o sentido de algumas coisas e às vezes você não vai conseguir nem ajudar os seus filhos. Então é importante que você olhe primeiro para você, coloca ali, vê se está tudo certo, está respirando, vai ajudar os seus filhos, vai ajudar as pessoas que estão do seu lado. Esse é um exemplo claro de que você é mais importante e se você não estiver bem, você não consegue ajudar outras pessoas. Não consegue. Não tem como você querer fazer as coisas pelos outros sendo que você não está fazendo para você mesmo. Nem as pessoas vão dar confiança para você. Nem as pessoas vão acreditar naquilo que você fala, porque você não consegue organizar a sua vida, você não consegue organizar a sua casa. Como que você vai trazer, de repente, um conselho, trazer uma orientação para as pessoas ou dizer que você está querendo ajudar elas, sendo que você não ajuda você mesmo? Então, priorize esse autocuidado. Priorize essa atenção para você mesmo. Começa a ajudar você mesmo, você mesma. E aí você vai conseguir ajudar as outras pessoas. Você vai conseguir externar essa questão de amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como você mesmo. Quando você começar a entender essa palavra, ou as palavras, as orientações de Jesus, por exemplo, que ele traz na Bíblia, quando a gente começar a entender, quando a gente começar a viver isso daí, você vai ver que a vida começa a ficar mais leve, a vida começa a ficar mais simples. Esse simples fato de você cuidar de você mesmo primeiro, você vai ver que vai ficar muito mais leve a vida. Sabe por quê? Porque é algo que vira rotina. Fica muito mais fácil você ajudar os outros porque você já se ajudou. E quando você se ajudou, você está bem. Quando você está bem, você está disposto, você está disposta a fazer as coisas pelos outros, a se doar pelos outros. É muito mais leve, é muito mais tranquilo. Então para de ficar carregando peso, para de ficar carregando fardo. Começa a ser leve, começa a viver uma vida leve. Vamos para o segundo ponto aqui? Vamos para o segundo ponto? Tá tudo certo aí? Tá conseguindo entender? Se tiver conseguindo entender, coloca aquele foguetinho aqui, que eu sei que você está decolando comigo. Vou para o segundo passo aqui. Práticas de autocuidado físico. Práticas de autocuidado físico. Nil, o que você está falando? Não estou entendendo nada, calma. A internet está aí, tá? Existem vários profissionais. O que você precisa ver? São dicas, são informações para você manter uma alimentação saudável, para você ter uma prática de exercícios físicos, para você ter o descanso adequado também e cuidados com a sua saúde.
Então, quando eu falo de autocuidado, eu preciso ligar um alerta em várias coisas. Quando eu falo de corpo, alma e espírito, a gente tem que cuidar, assim, das nossas emoções, temos que cuidar da nossa parte espiritual, relacionamento com Deus, e aí tem várias formas, né? Tem igrejas, tem a questão da leitura da Bíblia, tem o jejum, tem oração, tem várias formas de você se conectar com Deus e de trabalhar essa parte espiritual, que não é o nosso foco hoje. O nosso foco hoje é corpo. O nosso foco hoje é você, o templo, né, desse Espírito Santo. O foco hoje é você. É o cuidado que você precisa ter com você. E muitas pessoas não têm esse cuidado. Muitas pessoas não falam sobre isso. Muitas pessoas não prezam pela sua saúde. E aí eu preciso entender que eu preciso ter uma alimentação saudável. Eu não estou dizendo para você que é fácil, e muitas vezes você vai precisar buscar essas informações através de um profissional, através de um nutricionista, ou informações precisas em vídeos específicos de profissionais específicos que podem te ajudar nesse processo. Mas no mundo moderno, na correria que nós estamos vivendo, a nossa alimentação é uma alimentação muito desregulada, uma alimentação muito pobre de nutrientes que nós precisamos muitas vezes. Oi, Raquel, bom dia. Jéssica, bom dia. E aí a gente acaba se alimentando mal. Nós acabamos comendo muito mal no nosso dia a dia. E às vezes não comemos tudo que nós precisamos. Então nós precisamos dar um foco nessa jornada do autocuidado na alimentação saudável. Priorizar algumas coisas e eliminar algumas coisas. Por exemplo, o açúcar. O açúcar faz parte da rotina da alimentação da maioria das pessoas. Mas até pouco tempo atrás, nossos avós, nossos bisavós, eles não tinham o açúcar da forma que nós temos hoje. O açúcar branco, né? Mas o açúcar, ele traz uma dependência para você mais até do que a própria cocaína. E não sou eu que estou dizendo, são estudos. Já é comprovado cientificamente sobre isso. Ele traz uma dependência. Só que o nosso corpo não precisa do açúcar, porque o açúcar industrializado foi a autoria do homem. O homem criou isso daí. E eu confesso, eu entendo, porque o açúcar ele traz o gosto, né? Assim como o sal traz o gosto, o açúcar também traz o gosto em várias coisas. Só que você pode diminuir e você pode substituir, assim como o próprio refrigerante. E eu costumo falar para as pessoas, eu mudei a minha alimentação. Não é que eu fui radical, não é que eu fiz um monte de coisa. Não, eu comecei a mudar, eu comecei a tirar, eu tirei o excesso daquelas coisas. E você não come nada que tenha açúcar hoje? Não, não é isso. Eu diminuí. O fato de diminuir refletiu na perca de peso. Refletiu na concentração, refletiu na energia para colocar nas atividades. Tá? Quando você ingere muito açúcar, o seu corpo vai priorizar ter que queimar aquilo ali. E aquilo ali pode ser transformado em gordura. E aí? Você fica menos disposto para fazer as coisas. Você vai ver, quando você faz um detox, por exemplo, quando você tira algumas coisas, quando você fica um período sem comer alguns tipos de alimentos, você se sente mais disposto, a sua pele muda, o seu corpo muda. Você faz melhor a digestão. Então a gente precisa fazer o quê? A gente precisa manter uma alimentação saudável. Não estou dizendo para você fazer nada radical, mas entenda o que é preciso, o que é necessário para você. Tem uma frase que me falaram uma vez que me chocou bastante, que fez eu dar atenção para essas coisas, e eu vou repetir ela para você e talvez vai fazer muita diferença para você. Mas cada um tem a barriga que merece. Cada um tem a barriga que prioriza. Então, se você não está satisfeito com o seu corpo, se você não está satisfeito com a vida que você está levando agora, é hora de você parar e refletir e começar a mudar alguns hábitos. Volto a dizer para você, eu sei que não é fácil, eu sei que não é simples a gente comer saudável, até mesmo pelas manias, né, que o nosso país tem, pela nossa cultura muitas vezes, pelo nosso ciclo de amizade. Eu sei que não é fácil. E não estou dizendo para você fazer nada radical não, mas para você começar a pensar em algumas coisas que fazem sentido e acrescentar alguns alimentos mais saudáveis para a sua vida. Eu sei que tudo aquilo que é gostoso muitas vezes não é saudável. Mas a gente precisa ter esse cuidado com uma alimentação saudável, com o exercício físico.
Ei, quanto tempo faz que você está prometendo que vai começar uma atividade física na segunda-feira e essa segunda-feira nunca chega? E aí você usa como desculpa aquela, mas eu não falei qual segunda-feira. Não, não precisa de segunda-feira. Você não precisa de segunda-feira para começar os seus projetos, não. Todos os dias é dia para começar um projeto novo. Todos os dias é dia para você começar aquela atividade física, para você começar de repente aquela dieta, para você começar a fazer coisas novas, fazer coisas diferentes. Então hoje é o dia mais importante que você tem, porque a segunda-feira ainda não foi construída. Porque o amanhã ainda não foi construído. Você tem de presente o hoje, o agora. Então você precisa decidir e começar agora algumas coisas na sua vida. O autocuidado é muito importante. A alimentação saudável é importante, o exercício é importante, o descanso é importante, a sua saúde é importante, porque sem saúde você não consegue realizar os seus sonhos. Sem saúde, os seus projetos não se concretizam para você. Fala, Oscar, bom dia. Prioriza então. Prioriza. Esse é um ponto importante na sua vida. Esse autocuidado. É importante. Então acrescenta uma atividade física. Nil, eu não sei o que eu vou fazer. Nil, eu não consigo, eu não tenho dinheiro agora para ir para uma academia. Nil, eu não tenho tanta disposição. Ei, junta mais uma ou duas amigas talvez, ou um amigo, ou alguém que possa ir junto com você, se você não tem essa disponibilidade de ir sozinho, e começa a fazer caminhada. Reserva meia hora do seu dia para você caminhar. E até onde eu sei, a caminhada ainda é gratuita. Caminhar na rua, por exemplo, caminhar num parque ainda é gratuito. E tem mais benefícios em cima disso, porque quando você convida outra pessoa para estar junto com você, é um momento de descontração, é um momento que você tem de conversar com aquela pessoa, de rir, de se alegrar. Talvez você não tenha disposição de correr, mas tenha disposição de caminhar. Acrescente isso. Faça um pouquinho de esforço. É a sua saúde, é o seu bem-estar. Se você não priorizar a sua saúde e o seu bem-estar, ninguém vai priorizar por você, ninguém vai dar atenção para você não. É você que tem que correr atrás, é você que tem que fazer, é você que é o teu sacrifício, você que tem que fazer, é o preço que você tem que pagar para queimar as calorias, para ajudar o seu corpo a digerir tudo aquilo que você come e talvez de forma errada. E aí a gente precisa fazer aquilo que precisa ser feito. Parece redundante essa frase, mas eu preciso fazer aquilo que precisa ser feito. Quando, Nil? Todos os dias. Por quanto tempo, Nil? Aí a conversa é mais longa, né? O quanto for necessário. No começo você vai reclamar, no começo você vai sentir dor, no começo você vai ter que fazer mesmo sem querer, mas depois ele vai fazendo diferença para você. Depois vai melhorando, depois vai virando hábito, depois vai virando rotina, depois vai ficando fácil. Você vai ver, vai por mim. Pratique o autocuidado físico, insira uma atividade física na sua rotina. Tá? Melhore a sua alimentação. Tenha um descanso adequado. Durma um sono de qualidade. Deixa as redes sociais, deixa a TV de lado antes de você dormir. Troca por um livro, troca por uma meditação, por uma concentração, por técnicas de respiração. Você vai ver que você vai conseguir dormir mesmo assim. Vê o que é prioridade para você. Tá? Cuide da sua saúde. Faça aqueles exames, tá? Faça os exames para saber como está a sua saúde. Se você está sentindo dor, médico, descubra a origem dessas dores. É sua saúde. Você não vai conseguir desfrutar das coisas que você tem, você não vai conseguir crescer, sendo que você não está cuidando da sua saúde. Às vezes você está numa pegada de crescimento, você está sonhando, você está pensando em tantas coisas, nossa, tem tanta coisa boa para acontecer, tem tantos projetos. Ei, foca na sua saúde, porque senão você vai alcançar essas coisas e não vai ter saúde para desfrutar. Senão daqui a pouco vai chegar a sua velhice, a sua aposentadoria e você não vai ter saúde para poder desfrutar disso daí. E todo o seu dinheiro da aposentadoria vai ser gasto em remédio para poder mascarar uma dor que você poderia ter tratado ela lá na origem, lá no início, e talvez agora não tenha mais tempo por causa da idade que você tem. E aí, será que valeu a pena omitir tudo isso? Será que isso foi importante? Será que você amou você mesmo para poder amar o próximo? Será que você cuidou de você mesmo? Essa pergunta é interessante. Bora lá? Terceiro passo, promovendo o autocuidado emocional e mental. Lembra que a gente falou corpo, alma e espírito? Então a gente precisa alinhar, né? Emoção também junto nesse processo. Então, existem estratégias para gerenciar o estresse,
Praticar meditação, por exemplo, uma respiração consciente, relaxamento. Gente, nós precisamos entender que chega alguns momentos que a gente precisa desligar. Tá? O nosso cérebro muitas vezes está num processo de aceleração, a nossa vida está tão corrida, estressadinha, bom dia. Às vezes a nossa vida está tão corrida, né? Nós estamos às vezes tão estressados aí que nós precisamos muitas vezes parar um pouco. Oi, Josi, bom dia. Parar um pouco e ver que nós precisamos de descanso. Nós precisamos ir de repente para um parque, que de repente a gente precisa ir para uma praça, que de repente a gente precisa ir para um lugar mais reservado, para o interior muitas vezes, que você tem que ir para um lugar que de repente você não pegue sinal de celular, que você desconecte um pouco. As pessoas estão falando hoje sobre detox digital. Já ouviu falar nessa palavra? Fala, Léo, bom dia. Detox digital, você já ouviu? Coloca aí nos comentários se você já ouviu falar dessa palavra. O que é o detox digital? É você fazer uma limpeza de tudo que é digital. Você ficar ali 1, 2, 3 dias para você poder reorganizar os seus pensamentos. Porque a gente está acostumado com o imediatismo. Nós estamos acostumados a abrir aqui as nossas redes sociais e consumir conteúdo e ficar o tempo todo dependente. Né? Existem estudos já que estão comprovando que tem muitas pessoas que não conseguem largar mais o celular. Não consegue mais ficar fora do digital. Não consegue ficar mais fora do virtual. E aí acaba ficando corrido. Aí a gente fica a gente acaba desenvolvendo uma coisa que o Augusto Cury chama de síndrome do pensamento acelerado. E alguns estudiosos já comprovam isso. Muitas vezes a gente está naquela síndrome do pensamento acelerado, a gente não tem mais paciência com as outras pessoas. A gente não consegue parar para ajudar as outras pessoas, a gente não consegue parar para olhar para o próximo, entender o porquê que aquelas pessoas estão passando isso. A gente não está nem aí porque a gente está naquele processo de aceleração. A gente quer resultado e os resultados não aparecem, mas a gente não está alinhando essas 3 esferas. Nós não estamos olhando para o nosso corpo, não estamos olhando para o nosso espírito, não estamos olhando para as nossas emoções. E aí vai ficar difícil mesmo, porque eu preciso dar atenção. Às vezes o que eu preciso fazer é começar a praticar isso. Praticar esse relaxamento. Ó, o Oscar falou, é isso aí, vou lá, antes que chegue o meu horário. Vai lá, Deus abençoe, bom trabalho. O Léo falou que bagunça mental. Exatamente, começa a ficar tudo bagunçado. Começa a ter confusões. E aí vai gerando o estresse, né? Vai gerando o estresse. O estresse vai gerando... Presta atenção nisso que é importante. O estresse vai gerando algumas doenças psicossomáticas. E a maioria das doenças que nós temos tem origem psicossomáticas, ou seja, é por causa das emoções. Muitas dores que nós sentimos são psicossomáticas, refletem no nosso corpo. O nosso corpo começa a refletir tudo aquilo que a gente está sentindo. Às vezes você está segurando muita coisa aí, às vezes você não está liberando perdão. Ei, a falta de perdão, já foi comprovado isso, tá? Ele desenvolve várias doenças, inclusive o próprio câncer. Sabe por quê? Porque quando você não libera perdão, você fica com essa mágoa, e essa mágoa ela vai ter que ir para algum lugar e ela vai estourar no seu corpo. Vai te trazer doenças, vai te trazer problemas físicos, porque você não está cuidando da sua saúde emocional. Lembra que a gente está falando aqui do autocuidado, da sua aparência, do seu bem-estar? A gente falou aqui também da questão da saúde física, de você praticar atividade física, de você fazer um check-up aí, de priorizar a sua alimentação. E agora a gente está falando das emoções. As emoções são tão importantes quanto a física. As emoções são tão importantes quanto a sua aparência. Porque quando você não está bem emocionalmente, o seu semblante cai. Quando você está num processo de depressão, você não consegue olhar nos olhos das outras pessoas. Você não consegue encarar as pessoas de frente, nem os problemas de frente. Porque são sentimentos. E aquilo te abala. E muitas pessoas que estão em depressão estão lutando para ser forte, para parecer forte. Porque as pessoas não acreditam que elas estão passando por aquele processo. É difícil. Só quem passa sabe. Só quem saiu de uma depressão sabe o quanto é difícil você sair do fundo do poço. Eu não vivi essa experiência e espero nunca viver essa experiência.
mas já ajudei muitas pessoas a saírem do processo de depressão. E sei o quanto é difícil, porque a pessoa não vive a vida dela. A pessoa não aproveita o presente que ela recebe todos os dias. E muitas pessoas tiram a própria vida por causa da depressão. Porque elas não se sentem amadas. Porque elas não se sentem importantes. E aí, você precisa entender que as suas emoções são importantes e precisam ser cuidadas. Precisam ser cuidadas. E faz parte dessa jornada do autocuidado. Cuidar das emoções. Então, busque técnicas para você gerenciar esse estresse. Comece a praticar alguma meditação. Tá? E às vezes você tem aquela mentalidade fechada de que meditação você precisa de estar naquela posição só. Isso é um tipo de meditação, tá? Mas ficar um tempo de boa refletindo, ficar um tempo de boa pensando, não de forma acelerada, mas concentrando os seus pensamentos, organizando as suas ideias, sem se preocupar, sem julgamento, sem nada, mas desconectando daquilo que tá lá fora e tentando conectar as coisas que sejam importantes, é uma prática de meditação. Tá? É uma prática de meditação. E você vai encontrar essas estratégias para cultivar essa mente mais resiliente. Porque quando a tua mente está organizada, quando os teus pensamentos estão organizados, você começa a tomar decisões mais assertivas. Você começa a tomar decisões importantes. E aí a tua vida começa a fluir, as coisas começam a andar. E aí eu quero te falar o quarto passo agora. Primeiro passo então, vamos lá. Praticar o autocuidado em sua rotina diária. Segundo passo, praticar o autocuidado físico. Terceiro passo, promover o autocuidado emocional e mental. O quarto passo é estabelecer limites saudáveis, dizendo não quando necessário. O quarto passo é saber dizer não. Coloca aqui nos comentários para mim. Eu quero saber, eu quero que você compartilhe comigo aqui as suas experiências, tá? Vem comigo porque a gente tá aqui num bate-papo, tomando um café junto e não faz sentido só eu falar aqui. Você tem que falar aí nos comentários também. Bora lá. Você sabe dizer não? É difícil para você dizer não para as pessoas? Coloca aqui. É difícil, Nil. Não consigo dizer não. Ou eu consigo dizer não. Para mim é fácil dizer não. Coloca aqui nos comentários que eu quero saber de você. Por muito tempo, para mim, foi difícil dizer não. E até hoje, muitas vezes, é difícil dizer não. Para mim. Só que, nessa jornada aí de autoconhecimento, nessa jornada de desenvolvimento pessoal, eu fui entendendo que muitas vezes eu precisava dizer não. Por quê? Todas as vezes que eu dizia sim, mesmo sem querer, eu estava fazendo mal para mim mesmo. Exatamente. Como assim, Nil? Você estava fazendo mal para você mesmo? Como assim, Nil? Você diz não para as outras pessoas? A Bíblia não diz que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos? Então, é o que eu estou dizendo para você. Você tem que saber como que você está. Eu tenho como ajudar outras pessoas ou eu preciso me ajudar primeiro? Nil, mas é minha mãe. Nil, mas é meu pai. Nil, é meu irmão, é minha irmã. Olha, eu não estou dizendo que você não possa fazer nada pelos outros. Mas você tem que entender o momento. Você tem condições de ajudar? Porque a Bíblia também diz isso. Se você tem condições de ajudar e não faz, aí você tá plantando coisas para você colher lá na frente que não vão ser boas. Agora tem que ter condições. Você tem que ajudar se você pode ajudar, se você já se ajudou primeiro. O dizer não é muito importante nesse processo de crescimento. Rei do emagrecimento natural, bom dia. Olha aí, ó. A gente estava falando agora. Da questão do cuidado da saúde, né? Ó, não conheço o perfil aqui, Rei do emagrecimento natural, mas eu acredito que pode ajudar você que está buscando aí um emagrecimento, né? Para deixar sua saúde bem aí. E agora a gente está falando dessa questão de aprender a dizer não. E eu sei que para muitas pessoas é difícil. Eu não sei você ainda porque você não colocou aqui nos comentários se é difícil para você dizer não ou não, né? Mas coloca aí nos comentários se para você é difícil dizer não. Mas é algo que é importante e a gente precisa aprender, sabe por quê? Porque muitas vezes a gente vai lá e a gente
faz as coisas pelos outros, mesmo sem ter condições, mesmo sem poder. Às vezes você deixa de fazer aquilo que você tinha que fazer para você, para sua família, e acaba fazendo para os outros. A Stephanie falou aqui, ó, cuido para ver se não estou dizendo um não para mim, mas um não para o próximo e sim para mim. Olha aí. Isso é um ponto importante. Isso é algo legal e interessante para a gente entender. Tá? Quando você diz sim para os outros, muitas vezes você está dizendo não para você. E aí você tem que entender que você é a pessoa mais importante nesse processo. Então, você tem que dizer sim para os outros a partir do momento que você disse sim para você. E às vezes tem que ser não para os outros e sim para você, porque é o seu momento. Porque as pessoas vão vir para poder tirar o teu foco, tá? Os problemas vão vir para tirar a direção e vai vir de pessoas que você precisa parar de repente para ajudar. Mas você tem que entender que o seu pai, a sua mãe, eles têm a vida deles. Você tem que entender que os seus irmãos têm a vida deles. E se eles conseguem se ajudar sozinhos, eles vão ter que se ajudar naquele momento. Se você não consegue ajudar eles, você vai ter que falar para eles, olha, nesse momento eu não consigo, mas se você conseguir esperar até tal momento, eu organizo a minha vida aqui e consigo te ajudar. Isso é dizer não. É dizer que naquele momento você não pode parar o que você está fazendo para poder fazer o que aquela pessoa quer. Porque senão aquelas pessoas vão começar a dominar a sua vida, elas vão começar a dar palpite no que você faz, elas vão começar a exigir você para resolver problemas para elas. E tudo que as pessoas querem é alguém para resolver o problema delas. Tudo que as pessoas querem é alguém que possa resolver o problema delas. E talvez você não consegue nem cuidar da sua vida porque você está cuidando da vida e do negócio dos outros. É por isso que de repente a tua vida está bagunçada. Porque você não consegue parar e dizer não para as pessoas. Olha, não posso agora porque agora eu estou cuidando da minha vida. Não posso agora porque agora é hora da minha oração. Não posso agora porque agora é hora da minha caminhada. Eu não posso agora porque agora é hora da minha meditação. Enfim, não sei o que você precisa fazer. Eu não sei o que você precisa fazer. Mas tem coisas que você precisa fazer e fazer por você. Tem coisa que você precisa fazer por você e pelas pessoas que estão à sua volta, que é começar a cuidar de você para poder cuidar das outras pessoas. Porque senão não vai. Senão a coisa não flui. É por isso que a vida às vezes não anda. É por isso que às vezes a tua vida está travada. Porque você não está cuidando de você, porque você não está priorizando as suas coisas. Porque você não está priorizando aquilo que é mais importante para você, para sua família e para o seu propósito. E aí você está cuidando demais da vida das outras pessoas, não dizendo não, fazendo tudo o que elas querem. Você virou, na verdade, uma marionete, que as pessoas manipulam você e colocam você onde elas querem. É por isso que você não vive a tua vida, é por isso que você ainda não alcançou seus objetivos. É por isso que você perde as oportunidades. Porque você quer dizer sim para tudo e para todos. E as pessoas gostam de pessoas que dizem sim, porque daí elas podem subir nas suas costas e você pode carregar elas ao longo do caminho. É por isso que as suas costas doem, porque você está carregando as outras pessoas. Porque tem a sua vida e tem a vida das outras pessoas. E às vezes você organiza tudo para as outras pessoas e esquece de você, porque quando você volta para sua casa, quando você volta para sua vida, você está tão cansado, você está tão cansada, que você já não quer mais fazer para você. Você quer descansar. E o descanso é necessário. A gente viu isso. O descanso é necessário. Mas e aí? Você produziu para quem? Você produziu para os outros ou você produziu para você? É isso que você tem que começar a pensar. Então aprenda a dizer não. Eu sei que no início vai ser difícil. Vai doer. Vai doer. Só que entenda que você tem que estar bem, você tem que estar preparado, você tem que estar em condições para poder ajudar outras pessoas. Porque senão você não consegue. É melhor você sair da onde você está e pedir ajuda, pedir para que outras pessoas possam ajudar aquelas pessoas, mas não você querer ajudar aquelas pessoas porque você não consegue. Bora pro quinto passo? Quinto passo. Desconectando-se da tecnologia e praticando o estar presente. Eu falei um pouquinho sobre isso, tá? E você vai precisar saber como desconectar-se das distrações digital, tá? O digital tá aí a nosso favor, mas a gente precisa entender. A gente precisa usar o digital ao nosso favor.
tá? E viver o momento presente. Eu falei do detox digital e se você não fez isso, faça. De tempos em tempos, desconecte-se. Vá para um lugar onde você não precisa usar a tecnologia. Vá para um lugar onde você consiga organizar os seus pensamentos. Vá para uma fazenda, vá para uma chácara, vá para uma pousada, vá para um resort. Vá para um lugar onde você não precisa estar o tempo todo conectado, conectada. De preferência para um lugar onde não pegue sinal, porque vai ficar muito mais fácil. Você vai praticar esse detox, vai coçar sua mão para você pegar ali, tal. Tá tudo certo, mas você precisa de uma desconexão. Talvez você está tão conectado aí no digital que você esqueceu que tem um mundo real. Você esqueceu que tem uma vida que precisa ser vivida fora do digital muitas vezes. Às vezes você está jogando o seu tempo aí nos joguinhos que o digital oferece, nas redes sociais, cuidando da vida das outras pessoas, se alegrando ali com os videozinhos e tá tudo certo. Não estou dizendo que você não pode fazer isso não, tá? Entenda os seus momentos, mas às vezes você vai precisar desconectar um pouco. Você vai precisar deixar o celular do lado, você vai precisar fazer as coisas que precisam ser feitas. Vai tocar a mensagem? Vai. O mundo não vai acabar porque você deixou o seu celular do lado. Porque você deixou as redes sociais do lado por um dia, 2, 3. Não vai acabar. E se acabar, tá tudo certo, tá? Você tá no lugar certo, você tá num processo de autocuidado, você tá num processo de autoconhecimento, e isso é muito importante pro seu processo de evolução, pro seu processo de crescimento. Desconecte-se um pouco. Faça esse detox digital, pelo menos uma vez a cada 3 meses, a cada mês. Entenda qual que é o seu momento e faça aquilo que precisa ser feito. Tá? Equilibre o seu tempo gasto nas telas. Algumas pessoas dizem que o próprio Bill Gates, o próprio o Jobs, né, não deixava, né, os filhos, as pessoas próximas ali ficarem muito tempo. Às vezes você quer jogar o celular pro seu filho, às vezes você quer jogar o computador pro seu filho para você poder descansar. Tá? Priorize, coloca hora, coloca momento, não deixe essas crianças serem dependentes do digital, não, ou ficarem dependentes do digital, porque ele pode ser tão viciante quanto as drogas. Às vezes você está dando essas drogas pro seu filho sem saber que isso pode causar um impacto muito grande lá na frente. Eu sei que é difícil hoje com a era digital, mas desconecte você, desconecte a sua família de repente por um período ali, para que possa fluir as coisas naturalmente. 6º passo, crie um espaço de autocuidado. Monte um ambiente próprio para você relaxar e para você cuidar de você mesmo. Tenha seu espaço, tenha seu ambiente. Não sei se é no seu quarto, não sei se é um quarto que você pode disponibilizar, não sei se é um espaço ali que você consegue fazer para você ter esse espaço de autocuidado. De repente o seu quarto de oração é algo muito importante para você ter essa conexão e esse espaço aí que você vai usar. Tá? Onde você vai poder praticar esse autocuidado, onde você vai poder praticar essa meditação, essa reflexão que você precisa da vida, essa desconexão. Eu não sei, cria você aí. Cria um ambiente propício para esse relaxamento. Faça pequenas mudanças nesse espaço, deixe esse espaço disponível para você mudar o lado, para mudar a direção. Isso pode impactar positivamente no seu bem-estar. Isso pode fazer uma diferença muito grande na sua vida. O 7º passo é encontrar prazer nas coisas pequenas. Você precisa valorizar os momentos simples, cultivando a gratidão na sua vida. Quando nós somos gratos, nós começamos a cuidar de nós mesmos. Quando nós somos gratos, as coisas vêm em abundância sobre a nossa vida. Então tudo que você tem agora é motivo de gratidão. Nil, mas eu não tenho tudo que eu gostaria. Então seja grato pelas coisas que você tem agora. Ser grato é diferente de não estar satisfeito. Ser grato é diferente. Você pode ser grato por todas as coisas que você tem, mas você entende que você pode alcançar coisas maiores. Estar insatisfeito, né, no sentido de não se satisfazer, saber que tem coisas maiores, é uma coisa totalmente diferente, porque você pode correr atrás. Gratidão é usar tudo que você tem naquela fase, naquele momento, para seu benefício, porque aquilo que você fez construiu a pessoa que você é naquele momento, e aquilo tem que trazer uma sensação de gratidão para você, para que você possa dar os próximos passos. É saber agradecer as pessoas, é saber agradecer as coisas que você conquistou, mas não identificar aquilo como um limite. É saber que tem coisas maiores e melhores vindo para você. Então priorize tudo isso. São 7 passos, tá? Vou repetir cada um deles para você e a gente vai finalizar com uma tarefa aqui para você. Primeiro, priorize o autocuidado e a rotina
em suas rotinas diárias. Pratique atividade física. Promova o autocuidado emocional e mental. Estabeleça limites saudáveis, aprendendo a dizer não. Desconecte-se um pouco da tecnologia. Crie um espaço de autocuidado e encontre prazer nas pequenas coisas. Tem muitas coisas pequenas que fazem uma diferença muito grande. Então, na medida que exploramos o autocuidado hoje, nós precisamos lembrar que reservar um tempo para nós não é um luxo, mas é uma questão de necessidade, é um investimento na sua saúde e na sua felicidade. Às vezes, é necessário a gente diminuir o ritmo para que a gente possa continuar avançando. Às vezes você está querendo correr demais, e aí você não vai conseguir chegar nos seus objetivos, porque devagar também chega, tá? Devagar também chega. E aí a gente precisa encontrar maneiras saudáveis e conscientes para a gente conseguir avançar. Então eu espero que todos vocês possam sair daqui, dessa live, com novas ideias, com compromissos renovados e que possamos entender que nós somos prioridade. Você é prioridade. Você está em primeiro lugar, tá? É você. Se você não colocar você em primeiro lugar, as outras pessoas não vão colocar você em primeiro lugar. E nem você vai conseguir colocar Deus em primeiro lugar se você não colocar você. Fica difícil. Você merece cuidado, você merece amor. E você merece caminhar na direção do seu futuro, das coisas que você acredita. E eu vou deixar uma tarefa para você. A tarefa para você hoje é criar um plano de autocuidado semanal. Crie um plano para você. Defina atividades específicas para cuidar da sua saúde física, da sua saúde emocional e mental. Inclua exercícios físicos nessa tarefa aí. Momentos de relaxamento, coisas que você gosta de fazer, os seus hobbies. Aquelas coisas que trazem alegria. Crie um espaço nisso tudo aí para um tempo de reflexão, de autorreflexão. Execute esse plano ao longo da semana e observe como que você vai se sentir ao dedicar um tempo para você mesmo, a entender que você é prioridade. Então crie essa lista, crie essa relação ali, acrescente atividade física, acrescente uma mudança de hábito alimentar. Acrescente coisas que você gosta de fazer, coisas que te dão prazer. O que você gosta de fazer? Nil, eu gosto de cozinhar. Poxa, então, dedique-se um tempo a fazer coisas que você gosta na cozinha. Nil, eu gosto de arrumar as coisas. Arrume um tempo para isso. Nil, eu gosto de passear, eu gosto de ir para um parque. Então, tira um tempo na sua semana, reserva um tempo na sua agenda. Não precisa ser o dia inteiro, tá? Reserve algumas horas dentro do que você pode e vá fazer aquilo que você gosta de fazer. Tem pessoas que se satisfazem costurando, tem pessoas que se satisfazem jogando um futebol, jogando vôlei. Então encontre aquilo que você gosta de fazer e vai ser feliz. A vida não é tão corrida ao ponto de que você não pode tirar uma vez por semana, 2, 3 vezes por semana para fazer aquelas coisas que você gosta. Porque a vida é curta demais. O tempo passa, o tempo voa. E você precisa continuar numa boa. Os entendedores entenderão, né? Você está entendendo? Você é prioridade, tem que fazer as coisas que você gosta, porque senão, daqui a pouco você não tem mais tempo de fazer as coisas que você gosta. Envolva a sua família em atividades que eles também gostem. Você vai ver que vai ser muito mais importante para você. E ó, tem um dia inteiro pela frente para você organizar a sua vida e para você fazer aquilo que é preciso, tá? Se você precisava de um motivo para você ter uma ação, né? Se você precisava de ter uma motivação e alguém torcendo por você, então saiba que você tem alguém torcendo para você, que eu acredito em você, eu sei que você vai ser capaz de superar todos os seus desafios e conquistar todos os seus objetivos. Agora encontre dentro de você essa motivação para você fazer acontecer, porque se você não fizer acontecer, ninguém vai fazer. Cuida da sua saúde, cuida do seu bem-estar emocional, cuida das coisas que são importantes para você. Não esquece do seu relacionamento com Deus também não, do relacionamento com o Criador. Não estou falando de igreja, não estou falando de religião, não estou falando nada disso. Relacionamento com o Criador. Ponto. Vai lá, encontre o seu jeito e a sua maneira de criar essa conexão. Você vai ver que vai ser importante, você vai alinhar corpo, alma e espírito e as coisas vão começar a fluir na sua vida. E eu desejo que você faça um dia incrível e que muitas coisas boas possam acontecer para você. Que Deus abençoe e amanhã a gente está de volta para mais um bate-papo sobre crescimento e sobre desenvolvimento nessa jornada do desenvolvimento pessoal. Fechou? Bora lá? Deus abençoe sua vida. Felipe, estamos fechando a live aí. Mas amanhã a gente está de volta. Deus abençoe.